Pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da série de Pauper, feito aqui no canal da X-Plays. Eu sou o Brendo, e hoje nós vamos analisar aqui o deck que nós vamos utilizar no decorrer da série, certo? O deck que nós vamos utilizar, então, é o Five Colors Tron, ou Fog Tron, como você desejar. E ele é um deck que utiliza 5 cores e é um deck bem control, certo? Então, começando com a base de mana, nós temos um Bojuka Bog. Bojuka Bog ele entra virado, tá? E quando ele entra em campo, você consegue exilar todas as cartas do cemitério do jogador alvo. Então ele está aqui basicamente contra decks que dependem do cemitério, certo? Nós temos também 3 cópias de Cave of Temptations. Ele adiciona uma incolor e ele tem um efeito de corrigir a cor do deck, certo? Como o deck utiliza 5 cores, então é essencial termos cartas assim. Então, se você pagar uma e virar essa land, ele adiciona uma mana de qualquer cor. Além disso, ele tem um outro efeito adicional, que pagando 4 manas incolores, você consegue virar, sacrificar essa land e colocar 2 marcadores +1/+1 na criatura alvo. Tá? Você só pode utilizar isso em toda vez que você conseguisse utilizar um feitiço. Você raramente vai usar esse último efeito, porém, às vezes você precisa dar um clock um pouco maior, então essa carta aqui é ideal para isso. Uma Remote Isley, ela também entra virado, adiciona uma mana azul, só que o que ela tem e o que nós vamos querer utilizar mais dela é o Cycling 2. Então, se você pagar 2 manas incolores, você consegue descartar ela e dar um draw. Tá? Então, geralmente, quando você já está cheio de land em campo, você compra ela e você já dá o draw reciclando ela. Temos também uma Life Gain Land verde e azul. Tá? Ela entra virado, só que quando ela entra você ganha 1 ponto de vida. O deck é majoritariamente azul, branco e verde. Então é importante ter pelo menos uma cópia dela, tá? Que já é o suficiente para as cartas do main deck. Nós temos 4 cópias de Tranquil Cove. Tranquil Cove é a mesma coisa do que a land anterior, só que adiciona o branco ao invés do verde. Nós temos 4 cópias delas, pois nós temos algumas cartas brancas essenciais no deck. E também nós temos o kit, certo? Urza's Mine, Urza's Power Play e Urza's Tower. 4 cópias dela, de cada uma. Então, com as mágicas, nós temos uma cópia de Ephemerate. O Ephemerate foi uma adição muito significante na coleção Modern Horizon. E por uma mana branca você consegue blinkar uma criatura que você controla. Ou seja, você exila a criatura e ela depois logo em seguida volta em campo. Ela é muito boa, principalmente com cartas que tem o ETB, ou seja, tem efeitos quando entra em campo de batalha. Além disso, ela tem um rebound, então você consegue gastar novamente ela no começo da sua manutenção. Temos também, então, 3 cópias de Expedition Map. O Expedition Map é o tutor de land do deck. Você paga uma para ela entrar, mais 2 sacrifica o mapa e você procura uma land do deck e coloca na sua mão. Ela então está aqui basicamente essencialmente uma das, certo? Ou se você já tiver lá para o final do jogo, você pode buscar um Temptation, ou se você quiser muito um draft, você pode então buscar o Remote também. A quinta do deck então é o Impulso, por 2 manas, uma incolor e uma azul. Você consegue olhar as 4 cartas do topo do seu deck e pegar uma delas e colocar na sua mão. Tá? Ela é mágica instantânea, então você consegue aí fazer isso no final do turno do seu oponente. Nós temos também que é o Prohibit. O Prohibit ele é de 2 manas, uma incolor e uma azul. E você consegue anular a mágica alvo de custo 2 ou menos. Se você pagar o Kicker, que é de 2 incolor, né, você consegue então aumentar esse custo e anular mágicas de custo 4 ou menos.
como há uma certa dificuldade de você corrigir as cores do deck, ela acaba sendo um pouco melhor do que Counterspell neste deck em específico, certo? Counterspell, geralmente, que nós temos no formato, é melhor do que Prohibit, mas duas azuis, às vezes, complica um pouco. Nós temos também Moment's Peace, ele é o Fog, ele previne o dano de combate neste turno, certo? Como o deck é Control, ele é um pouco lento comparado aos outros decks, então ele sofre um pouco contra decks muito agressivos, certo? Então o Moment's Peace está aqui justamente para você conseguir ficar vivo no comecinho do jogo. Ele também tem um flashback de 3 manas, então você pode reutilizar ele do cemitério, só que depois ele vai ser exilado, certo? Então é uma carta aqui que você consegue utilizar pelo menos 2 vezes. Temos também outro corretor de cor, que é o Perfect Prism. Perfect Prism, ele é 2 manas, e você paga 1, vira ele e adiciona uma de qualquer cor, certo? Mas o bom dele é que quando ele entra em campo, você consegue comprar uma carta. Então você consegue repor a carta perdida dele, certo? Nós temos também aqui uma carta que não é utilizada muito nas listas tradicionais, que é o Aven Riftwatcher. O Aven Riftwatcher, ele é 3 manas, 2 incolor, uma branca. Ele é um 2/3 voar, então ele é um corpo muito bom, certo? Ele tem Vanish em 3, então ele entra com 3 marcadores de tempo nele. E todo começo de manutenção você tira um. Quando você tirar o último, ele sai de campo, certo? Além de ser um 2/3 voar, ele também tem um efeito, que é que quando ele entra em campo de batalha ou deixa o campo de batalha, você ganha 2 pontos de vida. Então ele, além de ser um corpo bom para bloquear, por exemplo, criaturas importantes voadoras como Delver, você ainda consegue ganhar aí um pouco de vida para ficar vivo no começo do jogo. Nós temos um Compulsive Research. O Compulsive Research ele é 3 manas, 2 incolor, uma azul, e o jogador-alvo compra 3 cartas. Então, ele descarta 2 cartas ou descarta uma land, certo? Geralmente você vai utilizar em você, né? Então você vai comprar 3 e se já tiver muita land, você só descarta uma land, certo? Algumas raras vezes você vai utilizar também como um finisher contra elfos, por exemplo, quando o elfo já tem 300 de vida e você não consegue mais ganhar batendo, certo? Então você consegue ficar reutilizando o Compulsive Research, fazendo o elfo comprar cartas até acabar cartas no deck dele. Então você consegue fazer isso também. Temos também 2 cópias do Flicker, ele é um dos pilares do deck. Ele consegue exilar 2 artefatos, criatura ou terreno alvo. Né? Você exila e depois ele volta. Também é um blink, ele é um dos principais blinks do deck, certo? Ele tem várias interações com o deck. Você consegue, por exemplo, comprar mais uma carta, o Prisma, né? Ou exilando cartas, mais de uma vez, o cemitério do oponente, o Juka Bog, certo? Além disso, nós vamos ter também outras criaturas que nós vamos falar posteriormente que você consegue blinkar. O Unwind, ele é uma anula que consegue anular mágicas de não criatura, tá? E quando ele é resolvido, você consegue desvirar 3 lands. Tá? Ela é uma anula muito bom, entre aspas, de graça, certo? Temos também um Pulsa Fumurasa. Ele retorna a criatura ou land do cemitério para a mão do seu dono e você ganha 6 de vida. Ele é muito bom, principalmente contra mágicas que tentam destruir as lands. Então você consegue retornar ela para sua mão, ganhando 6 de vida. Ou contra decks que tentam tirar criaturas suas, você consegue então ficar retornando suas criaturas, certo? Nós temos também 4 cópias do Stonehorn Dignitary. É uma carta que 99,9% dos jogadores de Pauper odeiam. Então ele é 4 manas, 3 incolor, uma branca. Quando ele entra em campo,
o oponente pula a sua etapa de combate, certo? Então, seu oponente não ataca no próximo fase de combate. Só que você também, então você consegue fazer isso muitas vezes, fazendo que o oponente não ataque mais, certo? Principalmente com a Mnemonic Wall, que eu já vou falar dela, que quando ela também é a principal carta do deck. Ela custa 5 manas, 4 incolor e uma azul. Quando ela entra em campo, você consegue retornar uma mágica instantânea ou feitiço do cemitério para sua mão. Então, por exemplo, uma interação muito interessante, você tem a Mnemonic Wall em campo junto com Stonehorn Dignitary. Se você usar o Flicker nas duas criaturas, o seu oponente não ataca. E quando ela entra, o Ghost Rift já foi resolvido, então ele já está no cemitério. A Mnemonic Wall consegue retornar o próprio Flicker. Então você consegue fazer isso muitas e muitas vezes. Nós temos então o tutor de mágicas instantâneas, que é o Mystical Teachings. Você consegue buscar uma instantânea ou uma carta com flash, nós não vamos ter nenhuma, então é mais para as cartas de mágica instantânea. É um tutor aqui que você pode buscar o que precisar na hora, certo? A grande maioria aqui é mágica instantânea, tirando apenas o Research, que ele é só, certo? Ele também tem flashback, então você pode reutilizar ele no cemitério por 6 manas, 5 incolor e 1 preta. Nós temos também uma das criaturas mais fortes do azul no Pauper, que é o Drifting. Ele é um 2/2 voar, que quando entra em campo de batalha você compra 2 cards. Ele custa 5 manas, tá? 4 incolor e 1 azul, ou pelo custo pelo outro custo dele, alternativo, que é pelo Evoke. Você paga 3 manas, ele entra e você depois sacrifica ele, certo? Então você tem essas duas opções. Se você tiver muito ruim no começo do jogo, você usa o Evoke. Agora, se você já tiver o trio de Urza em campo, você consegue usar ele no Hardcast. Temos também um dos nossos finishers do deck, que é o Jinrova. Ele é 6 manas, 4 incolor, 1 azul e 1 preta. E quando ele entra em campo de batalha, você consegue retornar a permanente alvo para a mão do seu dono e ele descarta uma carta. Então, por exemplo, se você tiver o Jinrova Aura junto com a Mnemonic Wall e Flicker, você consegue ficar retornando permanentes alvos do seu oponente para a mão dele, fazendo com que o campo fique vazio e você tenha chances de atacar, certo? Muitas vezes, quando você consegue locar ele assim, o oponente ele vai desistir. Só que nem sempre é assim. E no Magic nós temos que nos preocupar, principalmente com esse deck, com o tempo, certo? Tanto no IRL quanto no MOL. Pensando nisso, então, eu coloquei um Runner, que é um finisher alternativo, tá? Ele dá X pontos de dano dividido do jeito que você quiser em qualquer número de alvos, tanto criatura quanto no jogador, certo? Ele custa 2 vermelhas e X. Você vai conseguir gerar muita mana com o Urza's Land. Você consegue dar aí 20 de dano diretamente na vida do oponente, tá? E também, por último, o outro Anula, que é o Condescender, que ele tem custa 1 azul e X, certo? E ele vai anular a mágica alvo, a não ser que o controlador dessa mágica pague X. E você dá um Scry 2. Como você vai conseguir gerar muita mana, geralmente o oponente não vai conseguir pagar essa quantidade, tá? Então é um Anula que dá Scry 2, basicamente. Então agora nós vamos para o sideboard. O sideboard é um pouco complicado, pois depende muito de cada jogador, de como ele vai querer montar esse sideboard. Tá? Depende muito como está a sua loja, quais decks você enfrenta no dia a dia. Esse daqui é basicamente uma sugestão. É o sideboard que eu vou utilizar nessa série. Então nós vamos começar com o encantamento, que é o Círculo de Proteção Azul. Ele é uma mana incolor, uma branca, e pagando 1 você consegue prevenir o dano de uma fonte azul.
alvo, certo? Nós temos no formato decks como o Scred Delver ou o Mono Blue Delver, que tem como base criaturas azuis. Então, se você conseguir baixar esse círculo, você consegue prevenir o dano de todas as criaturas azuis destes decks, certo? O Scred Delver é um pouco ruim pro Tron, então é por isso que eu coloquei uma cópia dela. Nós temos também Lone Missionaries. Ele é uma criatura 2/1 que quando entra em campo de batalha você ganha 4 pontos de vida. Então ele está aqui principalmente contra agressivos, certo? Que você precisa ganhar um tempo, então ele te dá vida e ao mesmo tempo é um bloco para você morrer, tentar morrer, adiar. Temos também 4 cópias de Blue Elemental Blast. Ele é uma mana azul e ele tem 2 efeitos. Você pode escolher um, que é anular a mágica vermelho alvo ou destruir a permanente vermelho alvo. Ele está aqui basicamente contra decks vermelhos, que são decks muito difíceis para o Tron, tá? Como Burn, Red Queens ou até mesmo Goblins. Então por isso que nós temos 4 cópias dela aqui. Nós temos Dispel, que por uma mana azul você consegue anular a mágica instantânea alvo. Ela está aqui também contra Burn, por exemplo, que usa muitas instants, ou contra decks controls. Nós temos então 4 cópias de Red Elemental Blast. Ele faz a mesma coisa que o Blue Elemental Blast, só que ao contrário, tá? Ele é o outro lado da moeda, que você consegue counterar ou destruir a permanente azul. Tá? Então ela está aqui também contra decks controls que utilizam o azul, ou o Scred e o Mono Blue Delver. Também temos aqui o Return to Nature. Por 2 manas, uma azul e uma incolor e uma verde, você pode escolher entre esses 3 efeitos. Você consegue destruir o artefato alvo, destruir o encantamento alvo, ou exilar uma carta do deck, do cemitério. Ela tem essas 3 opções, então ela é bem versátil, tá? Então ela está aqui basicamente contra decks que utilizam artefatos ou encantamentos muito importantes, ou que tem alguma carta muito pontual no cemitério do oponente. 2 cópias dela. Além disso, Weather Storm, ela é 2 manas, uma incolor e uma verde, e ganha 3 pontos de vida. Só que a sacanagem é que ela tem Storm, certo? Então você vai ganhar muitos pontos de vida, dependendo de que deck você está enfrentando, como por exemplo Burn. Ou você mesmo consegue usar muitas mágicas, já que você consegue gerar muitas lendas, certo? Então este aqui é o sideboard. A grande maioria é justamente para você conseguir buscar com Mystical Teachings, tá? Então este daqui é o sideboard que eu vou utilizar. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, por favor, comentem aí que eu vou ler e responder, beleza? Então é isso, não se esqueçam de dar o joinha e se inscrever no canal para ter uma experiência incrível, certo? Então é isso, até mais. Fui!